Aqui você novamente, nosso diretor de opinião do Jornal o Povo, Walter. Comenta um pouco para a gente sobre essa pesquisa, né? Muitos dados curiosos, popularidade do Tarcísio em alta, e aí Tarcísio aí que talvez, né, queira se colocar, já se colocou aí no páreo político para uma possível presidência da República, junto com os governadores, outros líderes de direita, como Michele Bolsonaro, mantendo uma popularidade estável. O que essa pesquisa Atlas Intel indica aí para um ano, inclusive pré-eleitoral, né? Lideranças de direita aí que se colocam como substitutas do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível. Será que já isso já é um indício de que Bolsonaro já pode aí, na verdade, ser substituído? Isso pode movimentar uma discussão em torno de uma substituição iminente aí dos planos do ex-presidente da República? Bom dia, Felipe. Bom dia à nossa audiência. Olha, bom, a gente precisa, do ponto de vista, a parte eleitoral dessa pesquisa, a gente precisa considerá-la no contexto, que é sempre importante lembrar, se a eleição fosse hoje. Ela não será hoje, né? Ela será daqui a um ano e alguma coisa, um ano e meio, e precisa ser considerado que há um caminho a percorrer, né? E você coloca a pesquisa numa perspectiva de cruzamento com as avaliações que se faz dos gestores, você vê que é um contexto hoje que ele é desafiador para quem ocupa o governo, né? Tanto que você falou da performance, digamos assim, animadora do governador Tarcísio de Freitas. Eu não sei se ela é tão animadora assim. Ela não difere muito de números anteriores. O que aconteceu no final foi esse saldo, né, entre aprovação e desaprovação. Ele consegue, né? Mas eu não sei se é ao ponto de estimulá-lo a deixar uma reeleição em São Paulo, que parece ser um caminho a trilhar mais, mais tranquilo, inclusive pela falta de adversários, do que para uma aventura nacional, que ele sabe que é um contexto muito difícil. Aliás, ele tem um exemplo no próprio antecessor, né? O Dória se empolgou com a ideia de sair, de abrir mão de uma tentativa de reeleição que seria mais viável por uma campanha à presidência, e acabou tendo que desistir no meio do caminho por inviabilidade eleitoral, porque é um contexto diferente e mais difícil. Então, você tem um cenário que ele é claramente desafiador para o presidente Lula, né? Pega ele num momento muito ruim, com uma sequência de situações que ajudam a formar uma imagem mais negativa do que positiva, né? Um contexto em que ele vem de uma mudança na comunicação em função de identificar essa área da comunicação como um dos pilares negativos do governo. Então, essa mudança ainda não faz os efeitos que talvez o governo gostaria de ter feito. Agora, se a gente for olhar o geral, Felipe, eu acho que indica ainda uma perspectiva competitiva para uma candidatura à reeleição do presidente Lula. Como eu disse, a gente tem um ano e tanto ainda para percorrer, e a oposição ainda tentando buscar seu caminho. O grande nome que a oposição hoje luta para reabilitar, que é o ex-presidente Bolsonaro, paradoxalmente, quando comparado a outros nomes da oposição, talvez seja um dos que apresenta a performance mais desestimulante, digamos assim, né? Então, assim, é um contexto que a gente tem que olhar para essa pesquisa, primeiro com essa perspectiva do olhar momentâneo, quer dizer, o olhar de um momento, que tende a se modificar bastante. O governo está agindo para se movimentar em função dele, a oposição está se movimentando em função de suas decisões que são importantes. Nesse momento, inclusive, definir quem seria o candidato, né? Já que o candidato mais competitivo, a depender dele, e ele tem dito isso para aliados, a depender dele, vai tentar uma reeleição. Quer dizer, o Tarcísio, como eu disse, até por ter esse exemplo do antecessor Dória, sabe que o caminho mais adequado no momento seria ele focar numa perspectiva de tentar reeleição. Então, assim, tem muita coisa ainda por ser acomodada. É um retrato que as forças políticas têm que sentar, têm que analisar, têm que ver o que é que exatamente ele diz. Inclusive, há um aspecto dessa pesquisa que eu acho que é importante, que ela mostra que é um desafio hoje para quem está nos governos,
né? Manter uma aprovação em alta, não, você tem uma exceção apenas que faz uma avaliação de governos da região e apenas o presidente do México, que assumiu faz pouco tempo, alguns meses, é a única que mantém uma posição confortável. Todos os outros, de direita e de esquerda, agora mesmo nós tivemos no Equador o presidente tentando reeleição, achando que ganharia o primeiro turno e foi no empate técnico com a esquerda e larga no segundo turno, inclusive, segundo os analistas, com favoritismo da adversária da esquerda. Então, assim, é um contexto difícil que o retrato é bom das pessoas, como eu disse, dos envolvidos, tanto de governo como de oposição, se sentarem e analisarem né, as suas minúcias, as suas explicações, e o governo, eu acho que ele está fazendo os movimentos que precisa fazer nesse momento, principalmente a mudança que foi feita na área da comunicação, que ainda não rendeu, claro, que não teve tempo para isso, não rendeu os efeitos que ele espera para essa recuperação de imagem do presidente e, consequentemente, a melhoria de sua perspectiva eleitoral para uma eventual tentativa de reeleição.